Na cozinha de um apartamento, existem 3 eletrodomésticos que funcionam a 200 volts: geladeira, micro-ondas e o fogão elétrico. Esses equipamentos estão ligados em paralelo, ou seja, cada um está numa tomada, né? Então, na verdade, eles dividem uma tomada. Então, a geladeira funciona em uma tomada só para os 3. A gente usa aquele Benjamin, né? Que tem 3 saídas. Então, significa que a geladeira está usando 200 volts, o micro-ondas 200 volts e o fogão elétrico 200 volts. Qual o grande problema de você conectar esses 3 aparelhos numa única tomada? Porque naquela tomada vai ter que sair muita corrente elétrica, porque vai ter que alimentar esses 3 aparelhos, né? Ainda mais, gente, ninguém conecta o forno micro-ondas com nada, né? Porque a gente sabe que a corrente é muito alta ali, né? Tanto é que a grossura da tomada é maior, ela é mais gordinho, porque são correntes acima de 10 amperes, né? Então, tudo bem. Vamos lá, ele fala ali a potência e tal. Qual é a corrente elétrica que vai passar pelo disjuntor? Então esse é o grande problema, né? Qual é a corrente que vai passar para alimentar esses 3 caras que estão numa única tomada? O que a gente vai fazer? Vai fazer pio nos 3 casos. Então, lembrando que potência é o produto da corrente com a tensão. Então, qual é a corrente que está na geladeira? Bom, a gente está falando de um aparelho de 200 watts e tem uma tomada de 200 volts. Então é 1 ampere. Pouquinho, beleza. Micro-ondas. O micro-ondas, aí a gente está falando de um aparelho que tem uma potência de 2.000 watts. E ele está na tomada de 200, claro, vai dar 10 vezes mais. E aí a gente não precisa fazer a conta de novo. A gente vê que o fogão elétrico ele é 3 vezes mais que o micro-ondas, então a corrente vai ser 3 vezes maior. A gente está falando de 30 amperes. Então, no total, 10 com 30 com 1, a gente está falando de 41 amperes. Isso na prática, né, numa única tomada, é impossível, né? Uma corrente extremamente alta. Possível não é, né? Mas saudável certamente não é, né? A gente tem que ter aí o seguinte, o disjuntor, que é o aparelho que vai controlar a corrente elétrica, que vai passar por esses aparelhos, né? Ele vai ser aí um disjuntor. No mercado existe disjuntor de 40 amperes e de 50 amperes. Se comprar o de 40 amperes, não vai conseguir alimentar os 3 aparelhos como eles precisam, porque eles precisam de 41. Então é necessário comprar o disjuntor de 50 amperes. Mas não é essa a pergunta, tá? Isso é apenas uma curiosidade. Sempre quando a gente compra o disjuntor por uma corrente ligeiramente acima do necessário, tá bom? Para que nenhum aparelho fique falhando e tudo mais. Não pode ser muito acima também, porque tem que proteger o circuito. Mas só para vocês saberem, uma curiosidade. Então, o que é o ideal aí? O ideal é a geladeira ter a sua tomada, e aí circular 1 ampere. O micro-ondas tem uma tomada do micro-ondas para circular 10 amperes, e o forno elétrico, uma tomada só do forno elétrico de 30 amperes. Né? Não se coloca esses aparelhos numa única tomada, porque a corrente fica altíssima, e isso pode ser um problema, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Abraços e bons estudos!